Ok, pessoal, eu espero que vocês estejam me vendo bem, estejam me ouvindo bem. Muito prazer a todos, obrigada por estarem aqui essa noite. É a nossa primeira live, né, aqui da Clínica Animal. E, bom, nós vamos dar início então, porque já são 20 horas e nosso horário é às 20. E nessa primeira live eu gostaria de agradecer, né, pelo projeto, pela credibilidade, por vocês estarem aqui, para que a gente possa bater esse papo, trazer algumas informações para vocês. E a finalidade desse projeto é exatamente isso, né, para que a gente consiga levantar alguns temas e trazer essas informações para vocês de uma forma bem fácil, tá? De uma forma bem tranquila, assim, para que de repente a gente sane as dúvidas dos nossos clientes, das pessoas que acompanham a nossa rede social e de repente tem dúvida aí de como cuidar do seu pet, de como tratar de algumas coisas que por vezes são básicas, tá? Então, as nossas lives elas terão frequência quinzenal, onde nós vamos escolher alguns temas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, durante a live, vocês podem e devem, claro, apontar para a gente alguma sugestão de tema para que a gente possa trabalhar isso e trazer para vocês as informações, tá? Então, nossa primeira live, a gente está estreando aqui no dia de hoje, domingo, 5 de julho. A Clínica Animal é uma clínica veterinária que está atuante no mercado há 11 anos e atualmente o nosso foco é 24 horas. Nós nos transformamos numa clínica 24 horas há pouco tempo, então o nosso foco é o atendimento de emergências, é o atendimento 24 horas, sempre que surtir uma necessidade bem íntimo, bem próximo com o cliente, com o tutor de uma clínica veterinária, tá? Então as pessoas que já acompanham o trabalho da Clínica Animal, que já acompanham o meu trabalho, com certeza sabem que a gente foca muito nessa questão de tratar com individualidade cada um dos nossos clientes, ok? E para que a gente consiga ter um trabalho de excelência, nós contamos com uma equipe multidisciplinar, tá? Então aqui nós temos oncologista, nós temos ortopedia, nós temos cardiologia, temos oftalmo, atendimento de animais silvestres e exóticos, tudo dentro do mesmo espaço. Ok? Então, se de repente precisar ou precisar indicar alguém, pode contatar a gente que com certeza a gente vai conseguir dar atenção e fazer com que vocês tenham aí a oportunidade de provar do nosso serviço, tá? A nossa missão, deixa eu ver aqui, que eu estou esperando o meu convidado solicitar a presença, eu vou autorizar a entrar, Karina. E a nossa missão, a missão aqui da nossa clínica, da Clínica Animal, é a medicina veterinária com a máxima excelência, ok? De forma bastante humana, tanto com os tutores quanto com os pacientes, tá? E hoje nós vamos iniciar essa live nossa com o tema de vacina em pets. E nós temos a presença dos nossos clientes amigos, amigos clientes, já virou uma mistura de coisa aí. O Fábio e a Karina, sejam muito bem-vindos. Boa noite, doutora, boa noite todo mundo aí que está participando. Bacana estar aqui com vocês, viu? Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu gostaria que vocês, por favor, se apresentassem para o pessoal que está aqui acompanhando a live, né? Afinal de contas, eu já falei que vocês são os nossos clientes, amigos clientes. Então, por favor, desenvolve isso aí. Bom, eu sou Karina Lombardi, cliente, né? Amiga e fiel seguidora aí do trabalho de vocês, com toda certeza. E o Fábio, que é o mais famoso na internet aqui, ó. Boa noite. Sou Fábio Luiz Bastos, sou coach de inteligência espiritual. Gratidão, Verônica, por ter convidado a clínica, todo mundo, Thiago, todo o pessoal. Bem-vindo a todos. Eu trabalho com a inteligência espiritual aplicada ao coaching.
E, bom, gratidão por estar aqui. Vamos bater esse papo aí legal, aí, falar da criançada, né? Com certeza. Fábio, fala para mim só uma coisinha que você acabou citando, né, com relação ao seu trabalho, a inteligência espiritual, né, de você ser mentor aí das pessoas. O quanto isso está ligado com o mundo animal, com o pet, com a questão do amor ao animal, enfim. Por favor, fala pra gente. Bem, a inteligência espiritual, ela é aquela inteligência que dá sentido para a vida, né? A gente tem a inteligência intelectual, né? Que é a inteligência que a gente usa para o dia a dia, para fazer cálculos, para criar, né, soluções. A emocional, né? Que é aquela como a gente reage diante de certos acontecimentos, né? Como que a gente se equilibra, né? Então, quando você alcança um certo grau dessa inteligência emocional, você consegue se colocar de uma maneira equilibrada diante das situações. E a espiritual é aquela inteligência que questiona, né? Quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu faço o que eu faço, do que eu realmente gosto, do que eu realmente sou capaz, né? E o amor, né? Quando a gente fala de amor, não é um amor comum, né? O amor homem e mulher, mas é um amor incondicional, né? E quando a gente alcança o equilíbrio nesse amor interno, que se expande para o externo, a gente se conecta instantaneamente, né? Com os animais, né? Com o universo, né? E quando uma pessoa que trata bem os animais, que gosta dos animais, é porque ela já está em equilíbrio consigo, né? Ela já alcançou esse equilíbrio, esse patamar espiritual e ela consegue expandir, né? E ela, sim, ela se preocupa com os animais, sim, ela se preocupa com os outros, né? E os animais se encaixam perfeitamente nessa questão mesmo do coach, né? Porque quando você ama, né? Você se desprende, você está se doando, você está se encontrando. E o animal, teoricamente, não nos dá nada em troca, né? Como se diz, né? Mas na verdade não é verdade, ele dá muito em troca, né? Existe essa reciprocidade aí, e para quem convive, né? Quem convive com eles pode compreender o que eu estou falando, né? Então tem tudo a ver o coach com os animais, com o amor, com o cuidado, né? Porque quando você aprende a cuidar de si, você aprende a cuidar dos outros, né? Primeiro a gente cuida de nós. Então quando você não cuida de si, você não cuida, muito menos de um animal, né? Então tem tudo a ver, está tudo ligado. Na inteligência espiritual, todos nós estamos conectados, ligados, linkados, né? E Então é isso. é bem evidente o quanto os animais, na verdade, nos ensina, né? Nos ensina a toda essa questão do sentimento, desse amor incondicional que você colocou. Eu acredito que, inclusive, nessa questão da fé, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba tendo algumas experiências com eles que a gente fala, meu, se isso não é do divino, se isso não vem de, sei lá, qual que for né, a percepção religiosa ou espiritual de cada uma das pessoas que está nos assistindo, né? Que está acompanhando a gente aqui. É difícil a gente explicar, né, Fábio? Muitas vezes, né, Karina? Aquelas experiências que a gente fala, não é possível. Ai, como isso, né? E de experiência, assim, a gente tem bastante. Só aqui em casa, eu imagino vocês no dentro de uma clínica, né? Salvando as vidas deles. Então, só dá para ter uma ideia. Não, com certeza. O que o pessoal precisa entender, eles são vida, eles são consciência. Assim como as plantas também são, os animais também são, assim como nós, né? Eu costumo dizer que nós somos animais humanos, Sim, né? concordo. Somos animais humanos, né? Então a gente faz parte, né? Um com todos somos um, né? Inclusive eles.
Não, às vezes a gente acaba caindo nesses debates, né, onde a gente sempre foca em falar do ser humano como sendo superior, como sendo, e às vezes eu vejo que a gente tá bem para trás dessa história toda, né? Embora tudo isso que a gente cria dessa tecnologia toda, a gente está muito para trás de todos eles. É evidente isso, né? Sim. Pô, quilômetros de distância. Não, com certeza. Bom, então vamos lá, a gente vai. Ops, o que eu fiz aqui? Aí, voltei. A gente vai então começar a tratar do tema, né? Onde a gente convidou a Karine e o Fábio, como eu citei no começo, né? Que é justamente para que a gente possa ter essa conversa como se fosse um atendimento clínico ali para poder tirar algumas dúvidas, porque sempre fica, né? As pessoas vira e mexe vêm com perguntas que a gente fala assim, nossa, isso é tão básico, né? E que tudo bem a gente ter essas questões, essas dúvidas, porque tem aquele que de repente está tendo um contato com o primeiro animal nesse momento, né? Nunca teve a experiência de um pet em casa, que não é o nosso caso, né, Karina? O que não é a nossa realidade de não ter um pet, a gente tem vários, né? Por falta de um, a gente tem um monte. É verdade. E aí, eu acho que é interessante a gente, de repente, levar a conversa por esse lado para que a gente possa deixar isso o mais popular possível, né? Vamos usar dessa forma, o mais acessível possível, né? Porque, de repente, se eu convidasse, não é que não vai acontecer, mas se eu convidasse um outro médico veterinário, talvez as respostas ficariam muito técnicas e fugiria um pouco, né? Do entendimento ali. Não que as pessoas não entendam, obviamente, mas essa conversa aqui descontraída acaba ficando mais tranquila, né? A gente dá a visão de pessoas que só sabem cuidar dos cachorros, que sempre correm para um profissional. Então, a gente dá essa visão de leigo, assim, digamos, né? Que é o que a gente é, né? Então, a gente está aqui para ajudar nessa parte. Vocês têm a experiência da prática de cuidar muito bem de todos eles, né? E vamos trocar essa experiência então. Então vocês, por favor, sintam-se à vontade de repente perguntar coisas que vocês acharem interessante no meio da conversa, tá? E a gente vai levando isso aqui adiante, tá bom? Afinal de contas, nós temos aí 48 minutos pela frente de conversa, tá bom? Então, gente, o tema de hoje a gente vai falar sobre vacinação em pet, né? Vacina em cães e gatos. Então, para que vocês que acompanham a gente, Fábio e Karina, a vacina, na verdade, de uma forma bem fácil, de fácil entendimento, né? A função da vacina é profilaxia, ou seja, prevenção, né? Nós fazemos vacinação em cães e gatos com o objetivo de prevenir algo. Então, nós temos vacinas específicas para cães, nós temos vacinas específicas para gato, e nós temos a vacina que todo mundo já conhece, que é popular para cães e gatos e também outras espécies, mas a gente vai focar em cães e gatos nesse momento, né? Numa outra oportunidade a gente traz alguém que é especializado na área de silvestres para falar de aves, répteis, coelhos, enfim, tudo bem? Que também hoje é um novo nicho de pet que está crescendo cada vez mais, né? Que no caso a vacina que é comum para as duas espécies aí de cães e gatos é a vacina de raiva. E as pessoas acreditam que a vacina de raiva seja a única vacina de fato interessante para fazer a aplicação no gato e no cão. E a Karina já fez a carinha ali que não é. Não é, né, Karina? Não é só ela. Não é só ela. Que bom seria se nós fizéssemos apenas uma aplicação e essa uma aplicação fosse suficiente para tudo. Mas infelizmente não é, né? Em cães a gente tem a polivalente canina, que protege sinomose, parvovirose, leptospirose, coronavirose, hepatite, parainfluenza, né? Aquela lista interminável de cepa disso, cepa daquilo. A vacina de raiva, que entra também no protocolo. Tem a vacina de gripe, tem a vacina de giardia, né? Então, são outras vacinas que a gente considera as eletivas
Tem no caso dos gatos também a polivalente, também a de raiva. Então, não se resume à vacinação que todo mundo conhece como uma vacina de campanha, né? Que é a vacina de raiva, no caso. Né? Então, a gente está aqui hoje para falar exatamente sobre isso. A função da vacina, né? Toda vez que a gente fala de vacinação dentro da clínica, toda vez que a gente fala sobre medidas de vacinação, protocolos de vacinação, a gente está falando sobre prevenção de doenças que essa vacina é capaz de promover, né? Então, é a polivalente, com todas as doenças que a vacina polivalente protege, e a de raiva, ok? Então, é só para a gente deixar isso bem claro que a gente está falando de prevenção. O que muitas vezes acontece é que a gente acaba vendo para a rua algumas ocorrências de que o animal já está doente e a pessoa corre para fazer a vacina. E é exatamente o oposto disso, né? A gente não pode vacinar assim, né, Karina? Não dá, né? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre os mitos populares sobre a vacinação. E aí depois a gente vai... Eu vou começar a fazer umas perguntas para vocês. Não sei se vocês estudaram, se vocês estão inteirados aí da conversa. Mais ou menos. Olha só. Fica a lição de casa, então. Que ótimo. Então, vamos lá, Fábio. Vacina é só de raiva? Não. Jamais. Não. E o pessoal acredita que, como eu disse, a vacina é só de raiva, né? E não é. Não. Inclusive, você comentou da questão da giardia. Eu acredito que a minha mãe esteja aqui hoje assistindo. Ela perdeu uma cachorrinha para a giardia, para essa daí. Nossa, sério? Que coisa. Muito tempo atrás, ela perdeu uma poodlezinha para a giardia. Você vê a importância, né? Às vezes a gente foca só naquela, mas esse daqui vai pegar o máximo, né? Mas às vezes tem outras também que é importante prevenir. Sim, com certeza. A gente só vacina quando é filhote? Não. Temos aqui em casa de 1 ano, de 10 anos, de 6 anos. Todo mundo certinho, com a cadernetinha de vacina aqui, tudo bonitinho. Porque para rua, né? Quando eu falar para rua é o que a gente escuta muito popularmente falando, né? Quando as pessoas vêm até a clínica, por vezes, ou quando a gente está conversando numa roda de amigos ou família, né? Então, quando eu falar o termo para rua, está se referindo a essa questão de ser o que a gente escuta, né? Então, o que a gente escuta também é que a vacina é só dada quando filhote. Depois que o cachorro cresceu, não precisa dar mais a vacina. Eu acho que o pessoal confunde com a nossa vacina para tétano, né? Que é a cada 10, 20 anos que toma a dose, né? Não é, pessoal, não. Não. Infelizmente, na medicina veterinária não temos nenhuma vacina que seja tão longa assim, né? O efeito tão prolongado. Infelizmente, não temos. Né? Mas uma vezinha no ano também, né, pessoal? Uma vezinha no ano, o que é, né? Tranquilinho. É o que normalmente eu comento, né? Às vezes a pessoa acaba reclamando da questão do preço, que isso é bem variado, de região para região, de clínica para clínica, né? Enfim, vale a pena o investimento, se diluir o valor da vacina ao longo do ano, vale a pena o investimento do que depois, se o animal estiver doente, a gente tiver que fazer todo o tratamento, né? Porque aí, depois que a doença está instalada, gente, é exame, é internação, é consulta, e aí o exame pode não ser suficiente, tem que fazer outro exame, aí tem que ficar fazendo tratamento, e tudo isso gera custo, né? Então, às vezes... Gera transtorno, gera o tempo, que às vezes muita gente não tem disponível, e judiação do animal, fazer o bichinho ficar sofrendo ali com tudo isso daí, né? Revirando ele do avesso para conseguir resolver o problema. Né? Exato. A real dos fatos é que quem está, na verdade, sofrendo mesmo é o animal, né? Quem está, de fato,
passando, a gente sofre, obviamente, né? A gente, enquanto dono, a gente tutor, né? Enquanto pai e mãe, que hoje, né, tem vários meios de chamar, é difícil a gente até entrar num consenso sobre isso, mas a gente sofre por ver o animal sofrendo, mas quem realmente está passando pela situação ali é o animal, né? E às vezes foi por uma bobeira nossa, né? De falar assim, ah, é muito caro, não vou fazer. Não, não precisa. Ah, porque eu ouvi falar que, então, na dúvida, é melhor tirar, né? Ligar, perguntar, tirar dúvida e aproveitar para assistir a live de hoje que a gente está falando sobre isso, né? Exatamente. É, aproveitar, deixa. A gente só vacina quem passeia na rua também? Não, as nossas ficam bonitinhas dentro de casa e vacina. Antes, quando morava na cidade, agora em chácara, então mais ainda. Mesmo na cidade, vacina. Vacina. Independente de ter acesso à rua ou não? Independente, independente. Não pode. Imagina, se alguém joga alguma coisa no seu quintal também. Se for pensar que seu quintal é 100% protegido, um pombo que passa, faz cocô, tem tudo. Tem tudo, é. Né? Lembrar que tudo passa por ali, né? Tá certo. E os cachorros idosos? A gente não vacina, não, né? Vacina. Coitadinho, imagina. Já tá debilitado da idade, ainda não vai ter a proteção, né? Coitado, se pega alguma coisa, a chance é menor ainda, gente. Aí que a gente tem que cuidar mais Verdade? quando tá idoso. Tem que prevenir mais ainda. Porque depois para resolver, né? É hora de olhar para ele e falar, poxa, tá velhinho, trouxe tanta alegria, tanto amor aqui, agora vai deixar de lado? Não. Agora que tem que dar atenção, mais ainda do que provavelmente a gente dá. É hora de cuidar, de olhar, ver as necessidades e a vacina sim, né? A gente abre um ponto nesse assunto que às vezes as pessoas acham que porque o animal tá velho, não é melhor deixar ele quietinho, não tem muito que possa ser feito, aquela situação toda. Então a gente acaba tendo que explicar exatamente isso que você falou, né, Fábio? A gente precisa fazer a vacinação desse animal, ainda mais por ele ser mais velho, a gente tem que, né, fazer a coisa, poxa, deixar ele numa melhor situação. É o fim da vida dele, como a gente também vai caminha para isso, né? Então, por conta dessa razão, a gente tem que dar todo o suporte. Sim. Né? Que seja um momento final bem vivido, né? Com qualidade. Com qualidade. Com certeza. E a vacina de campanha, ela basta. Ela é suficiente, não é? Honestamente, eu não consigo confiar, não. Agradeço o governo da boa vontade de colocar, mas eu não consigo confiar, não. E não é só da campanha, porque da campanha geralmente é só de raiva. Não é só de raiva, a gente já sabe. Infelizmente, campanha, ela a gente não vai dizer que ela não seja uma vacina eficaz, porque a gente está falando de laboratórios que estão por trás, fornecendo essa vacina, então ela tem uma qualidade, né, obviamente. Mas assim, a gente tem que pensar que na campanha começa, né, o que eu sempre expliquei para os meus tutores, para o pessoal que acompanha o trabalho, é exatamente essa questão de que a campanha ela começa, vamos lá, por exemplo, às 8 horas da manhã. Não sei que horas começa uma campanha de vacinação, né? Mas começa aí às 8 horas da manhã. E aí, se você é o primeiro a chegar, obviamente você vai pegar um ambiente com menos animal, você vai pegar um ambiente um pouco mais controlado, as vacinas vão estar dentro daquela geladeirinha, então tá com a validade. Agora, imagina o dia inteiro, abre e fecha aquela tampa de geladeirinha e aquele monte de bicho que vem para lá e vem para cá, aquele estresse, aquela coisa... Né? Será que até o fim dessa campanha essas vacinas realmente estão funcionando? Porque assim, dentro da clínica nós temos todo um controle da temperatura da nossa geladeira, né? A gente tem que fazer o controle dessa temperatura 3 vezes no dia. Isso é pedido pelos órgãos que regulamentam a saúde, né?
Então, a gente está constantemente olhando, constantemente aferindo essas temperaturas, tendo registro disso. Se der algum problema, a gente tem um respaldo no laboratório. É tudo um negócio, porque isso é muito sério, né? Então, a vacina de campanha, ela é muito eficaz. A gente não pode falar que não. Porém, é uma campanha, né? E aí a gente, os nossos filhos, os nossos pets, enfim, eles estão sujeitos a todo o estresse de uma campanha, né? Com Vocês já certeza. participaram de campanha? Como é que foi a experiência de vocês? Na Não. época, eu já. Você já. Só que na época, eu morava em Sumaré, eles iam de porta em porta. Aí, judiação, gente. Meu cachorro era bravo, eles prendiam amarravam assim o pescoço. Eles, do lado de fora do portão, prensavam o cachorro ali no portão e metia a agulha no traseirinho dele lá, que o bichinho saía feliz da vida, né? E eles iam Aí eu imagino de porta em porta, carregando debaixo de sol Né? e abrindo a geladeirinha. É, Né? é complicado, né? Porque aqui a gente de abrir a porta da geladeira já perde 1 ou 2 graus. Imagina o dia inteiro debaixo de sol, abrindo e fechando. Não tem como, né? Vamos deixar bem fácil de entender? Pessoal que está assistindo, pega 1 litro de leite, anda com ele numa geladeirinha térmica e vai tomando um golinho a cada quilômetro que você for andando debaixo do sol ou durante o dia inteiro. No final você vai ver que gosto delicioso que vai estar. Ui, que delícia! Excelente. Podemos fazer o teste. Para aqueles que acharem que não, né, faça o teste. Tá aí a dica da Karina. Pode tentar ver o quão favorável é essa situação, né? Né? Ai, meu Deus. E assim, a gente só vacina quando o animal tá doente, né? O bicho ficou doente, a gente corre vacinar. Aí é que não pode mesmo. Aí é que não pode mesmo, porque o que vai adiantar? Ainda mais se descobre que pegou que a vacina ia prevenir. A vacina previne, não cura, né? E aí não pode vacinar, né? Aí tem que fazer um monte de exame, né, para ver o que realmente ele tem. E às vezes nem pode vacinar, né? Nem pode, tem que esperar. Né? Que nem a gente pegou as pequenas já que a gente adotou. Acho que muitas vieram doentes, né? A minha mesmo, esse ano, a gente foi para ver a questão. Ela estava doentinha, mas estava na época da vacina. A gente teve que esperar, porque ela precisou até fazer a cirurgia de emergência, né? E precisou esperar para dar vacina. Sim. E era outro problema de saúde ainda. Isso é uma coisa que muitas vezes aqui dentro da clínica a gente acaba tendo que explicar com cautela, né? Porque às vezes as pessoas vêm pedindo pela vacina e aí de repente a gente descobre que o animal não está em situação para isso, né? Ou a pessoa vem para tratar esse paciente de alguma outra doença e levanta o questionamento de, olha, a vacina dele está atrasada, será que dá para a gente resolver isso tudo de uma vez? E aí a gente tem que levantar exatamente isso, né? Para receber a vacinação, para que esse animal realmente... Porque assim, quando a gente fala da aplicação de uma vacina, né, em todo momento que a gente... Isso é na gente, tá? Nós, homens, seres humanos, isso é nos animais. A gente está falando de uma substância que vai ser inserida no corpo do animal, do paciente, que seja, né? E que vai gerar um estresse imunológico nele, para que ocorra toda a questão da imunidade, né? Que não cabe aqui a gente entrar nos detalhes, porque são coisinhas muito mínimas ali, com minúcias de detalhes, e que, dada ao não conhecimento técnico, vai ficar muito complicado, tá? Mas assim... Muito a grosso modo dizendo, a gente pode falar que a partir do momento que a gente toma uma vacina, a partir do momento que a gente recebe uma vacinação, o nosso corpo passa por um estresse imunológico até que ocorra o registro daquela vacina e a gente passa a ser, de fato, imune àquela doença, né? Então, se eu tiver o contato com aquela doença, eu não vou desenvolver sintoma clínico, eu não vou desenvolver a doença, o meu corpo vai conseguir reagir muito bem a isso, né? Só que para isso eu preciso estar bem, eu preciso estar com o meu sistema imunológico bem. Ele não tem que estar preocupado com mais nada além das funções normais do corpo. Agora, se eu pego um animal que está doente, ou eu estou doente, né? Estou passando aí, sei lá, uns 3, 4 dias de febre
e eu tô com a minha vacina de tétano aí, Karina, que você falou, de 15 anos aí, atrasada, né? Eu vou lá no posto para tomar a vacina, eles vão falar para mim que eu tenho que voltar para casa. Eu não posso fazer essa vacina. Assim, a gente faz com o PET. Então, toda vez que a gente vai iniciar um programa de vacinação ou fazer um reforço de vacina, né? Pelo menos aqui na Clínica Animal, a gente tem alguns pacotes onde a pessoa paga a vacina polivalente, a vacina de raiva e um hemograma, aonde a gente roda aqui em tempo real e avalia esse paciente, além de todo o histórico clínico desse paciente, né? Porque a gente sempre pergunta, e aí, teve quadro de vômito e diarreia recente? Aí a pessoa fala, teve uma diarreia ontem. A gente vai, temos um ponto negativo aí nessa conversa que talvez não seja interessante a gente fazer a vacina nesse momento, né? Mas é porque ele roubou uma salsicha, né? Isso acontece com frequência, né, gente? Roubou uma salsicha, aquele lixo que a gente esqueceu no chão e aquele vira-lata foi lá e mexeu naquele lixo, né? Aquela coisa. Mesmo sendo um cachorro de raça, ele tem um comportamento daquele que vai mexer onde não deve, né? E a gente acaba tendo esse tipo de rotina, né? E aí a gente descobre que, de repente, esse evento da diarreia está relacionado a alguma coisa muito pontual, que não é uma recorrência. Faz uma semana que o animal está com uma diarreia, faz pelo menos uns 3, 4 dias que o bicho está com vômito, que isso é uma outra coisa que a gente pergunta, né? Então, somada a gente fala que é uma consulta para vacina, né? Uma avaliação pré-vacinal. Então, somada a essa avaliação, que a gente pergunta para o cliente, né, para o responsável, como que está a rotina desse animal nesses últimos dias recentes da vacina, a gente também faz aí, no caso, um hemograma, que é para a gente ter a certeza, né, a confirmação de que esse animal pode passar pela vacinação com segurança. E ainda assim a gente tem reação de vacina. Tem animal que fica quietinho, tem animal que tem febre, tem animal que tem diarreia após vacinação, né? Em situações muito mais delicadas, esse animal pode apresentar choques anafiláticos, que é uma hiperreação alérgica à vacina. Então a gente está falando de uma coisa que é muito séria. Então, por essa razão, o animal tem que estar, que a gente fala assim, 100%, né, para receber essa vacina. Então, apresentou uma coisinha ali, a gente faz como a gente fez com vocês, né? Olha, é melhor que vocês, de repente, voltem num outro momento, ou se é uma coisa que a gente já diagnostica por aqui, fala, olha, precisa tratar, precisa fazer isso aqui. A vacina fica em segundo plano. Infelizmente, deixa a vacina de canto. Nesse momento, a gente tem que focar em outra coisa, né? Foi isso que você comentou que aconteceu recentemente, não é isso? Sim. Inclusive, uma dica de experiência própria. Gente, vocês que amam seus animais assim como a gente, se não você não está nem assistindo a live hoje, faz o exame. Mas não teve vômito, não teve diarreia. Tá. O clima tá frio, por isso que ele tá molinho. Nem sempre. A gente já teve experiência né? A gente já teve vivência com isso. Faz o exame, não custa nada, é para a saúde do seu bichinho. Às vezes ele não tá mostrando nada, mas ali escondidinho está acontecendo alguma coisa. Então tá aqui. E a gente acha que é uma gripezinha, né? Não, tá quietinho porque tá cansado, brincou demais. Tá quietinho porque tá frio, né? Inverno, cachorro inverno, no frio. Tá certo. Gente. Então, eu vou abrir aqui para perguntas, né? Que eu acho que a gente já pode começar. De repente, se vocês tiverem alguma pergunta interessante para fazer, a gente já vai começando a trocar aí as dúvidas, né? Que muito provavelmente deve ser a dúvida de uma grande maioria. Tá bom? Fiquem à vontade, por favor. Perguntei. Na verdade, a gente já tá. A gente tá com uma listinha pequena de coisa aqui. Sim. Meu Deus. 1 hora não vai ser suficiente, então. Vou fazer uma segunda live, já na sequência. Olha, ele esquece de gravar pro GVT lá. GVT, né? GTV. Então, você comentou, né? Quais vacinas são importantes?
A gente está sempre acostumada com a famosa, né, V10, que é a polivalente, né? A de raiva. Aí a questão, né? Tipo, o que além. Só isso já. Eu sei que só isso não basta, mas o que seria uma próxima prioridade além dessas mais habituais? Tá, então vamos lá. No caso de vocês que têm cães, né? Depois eu vou abrir ao final dessa explicação sobre a questão de gatos, mas falando de cães nesse momento, a vacina obrigatória, e quando a gente fala de obrigatória, eu estou falando de um órgão, governo, né, que exige essa vacinação. É a vacina de raiva, tá? Em cães e gatos, tudo bem? Se acontecer, por alguma razão, a Doris, né, a sua princesinha Doris, pegar alguém na rua, a primeira coisa que os órgãos competentes vão questionar é sobre a vacinação de raiva. Tudo bem? Então, vacina. Oi, desculpa. É o que é contagioso para o ser humano, né? Isso, que essa é uma doença que é zoonótica, que a gente chama, né? Uma doença de caráter zoonótico, que é transmitido do animal para o ser humano. Tudo bem? Então, assim, numa situação, num evento, né? Vamos supor, a Doris escapou de casa e acabou pegando uma pessoa na rua. A primeira coisa que a pessoa vai perguntar é sobre a vacina, e quando essa pessoa for buscar um posto de saúde para atendimento, vão questionar se esse animal tem vacina e se a vacina é de raiva, tá? Então, para deixar bem claro para todos os que estão vendo, a vacina de raiva, ela é de caráter obrigatório, exigido pelo governo, tudo bem? Que isso aí, infelizmente, dada uma doença que é transmissível homem-animal, animal-homem, vice-versa, a gente precisa ter esse registro, tudo bem? No entanto, o que a gente, na medicina veterinária, fala que são as vacinas obrigatórias para cães. Obrigatórias é aquela que a gente fala, faça essa vacina, porque isso aqui precisa ter uma atenção maior, dada toda a questão, tá? É a vacina de raiva, como eu já coloquei, e a polivalente, tudo bem? Inclusive, a polivalente, ela protege contra uma doença que também é zoonose, que é a leptospirose, que é a doença do rato. Né? Que é a doença que é transmitida através do rato. Então, assim, você vacinando o seu animal com a polivalente, é que nós temos no mercado a V8, a V10, V11 e V12. Tá? Então, eu vou tratar a polivalente de uma forma bem ampla, para que vocês entendam que a gente está colocando todo esse conjunto de vacina, tá? A vacina polivalente, na verdade, a gente está se referindo a uma vacina que vai fazer uma ampla proteção desse animal contra as principais doenças que esse animal pode ser contaminado, e entra no pacote a leptospirose, que também é uma zoonose. Então, a gente coloca ela como caráter obrigatório justamente por conta desse detalhe, tá? E no caso dos gatos, a gente também tem a vacina polivalente dos gatos, tudo bem? E tem a vacina de raiva. Então, a gente pede que essas sejam obrigatórias, tudo bem? Pela saúde do próprio animal, tá? E a gente, no caso dos cães, tem a vacina eletiva, que a gente chama, que seria a vacina da gripe e tem a vacina da giardia, tá? A vacina da gripe, a gente sempre indica essa vacinação em animais que estão em grande população, ou seja, muitos animais no mesmo espaço, porque uma vez com a gripe dos cães, um vai pegando, o outro vai pegando, o outro vai pegando, vira um efeito em cadeia, né? Aquela cascatinha assim de bicho gripado, né? Que começa com a famosa tosse dos canis, ok? Então, a vacina polivalente, na verdade, ela tem uma cepa que protege, mas a gente sempre pede um reforço em animais de grande, assim, que está inserido numa grande população, tá? E aí, nesse caso, a gente sugere que seja feito para animais que frequentam banho e tosa com frequência, animais que vão para hotel, animais que ficam no meio de uma grande população, animais que têm contato com a rua e que constantemente está mexendo com outros animais. Então, essa vacina eletiva também entra no protocolo.
E a vacina de giardia, que ela também é bastante usada para prevenção dessa ameba intestinal, que é a giardia, tá? Legal. Inclusive, a Giardia, a gente também teve uma experiência recente com os cachorros, né, que ficavam lá na minha sogra. Eles tiveram que fazer todo um tratamento, porque acabaram contraindo esse problema. Sim. Tinha que lavar o quintal, jogar produto, né? Teve que fazer um tratamento ali bem intenso. E aí, de repente, né, você vê, eles ficavam dentro de casa, só no quintal. Então, se puder imunizar, né, contra isso também, você vê que não é só os que estão totalmente expostos, né? Eles estavam dentro de um quintal, isolados e contraíram. E já tinha uma certa idade, né? Não eram filhotes, tal, eram consciência já era idosa. Sim, então, sim. A vacina da giardia, especificamente, a gente pode até trazer esse assunto depois, em um outro momento, porque ela tem um jeitinho todo diferente de ser lidado. Não é simplesmente como as outras vacinas, por exemplo, a gente vem e vacina. A vacina da giardia, ela tem toda uma forma da gente conseguir fazer uma vacinação para que ela realmente seja eficaz, tá? Mas acaba caindo nessa questão que vocês falaram, sabe? Os animais pegam, aí tem que tratar o ambiente, aí tem que tratar o animal, aí é uma doença chata para cuidar, porque você faz, aí você faz exame, tá lá de novo, aí você tem que ficar, então, pelo sim, pelo não, existe essa vacina no mercado. Legal. E você comentou da questão da tosse dos canis, aí seria também como prevenção. Se eles começam a apresentar os sintomas, aí é tratar mesmo. Exato, né? Infelizmente, como a gente falou lá atrás, o animal que está com qualquer sintoma clínico, não importa qual seja, primeiro é o tratamento, depois é a vacinação. Mas a vacina da tosse dos canis, né, como eu comentei, ela acaba entrando no protocolo de uma forma eletiva, justamente porque a gente sempre avalia essa situação. Por exemplo, um animal de apartamento que não frequenta banho e tosa, a gente pode fazer por uma questão de segurança, tudo bem? A gente até explica isso aqui para o cliente, fala que existe essa vacina, explica a necessidade dela, mas é o tipo da coisa que, assim, o animal não sai de dentro do apartamento. Então, a probabilidade dele ter contato com outro animal e se contaminar acaba sendo cada vez menor. Já é diferente de uma grande população. Então, é uma grande população, é aquele bicho que tá vira e mexe no banho tosa toda semana, né? Por exemplo, aqueles animais de pelo longo que tem que fazer banho, tem que fazer tosa, aquela coisa toda. Então, esses animais, a gente fala, é importante que se faça, é importante que tenha essa vacina, tá? Para evitar surpresa, porque senão vai ter que tratar e depois vai ter que vacinar. Né? Com certeza. Número de animais. Oh, não, aqui. Também. Não esqueceu da vacina. Em relação ao... Agora a Karina é especialista nisso. Em relação a que você tem uma grande quantidade de animais, o que você pode fazer para não esquecer de vacinar? Como administrar? Porque cada um tem uma idade, cada um está no seu momento, né? E como que a gente pode administrar isso? Nesse caso, o que a gente consegue fazer aqui dentro da clínica, né? Hoje existem sistemas que avisam o cliente, então a gente está sempre procurando manter isso atualizado para que a gente dispare mensagens e lembre a pessoa de que a vacina está vencendo, né? Mas o que a gente pode fazer também em eventuais situações, por exemplo, vocês que têm muitos animais, né? Tentar sincronizar tudo numa mesma data. Então, por exemplo, nós temos a situação aí do animal que vocês têm 3 animais que estão sendo vacinados em fevereiro e tem mais 3 animais que são vacinados em setembro. Então, para não acontecer de esquecer, de repente, a gente tenta jogar tudo no mesmo mês, vai aproximando uma data da outra até que a gente coloca todo mundo junto, para facilitar para vocês também, né? Porque se tem um animal, uma coisa tende a ser mais tranquila. Agora, numa galera, aí complica, né? Olha que eu tenho todo um esquema aqui e ainda assim, às vezes, acaba que, opa, peraí que eu esqueci que esse mês tem, aí a gente corre para arrumar. Eu tenho uma agendinha aqui para você ter uma ideia.
com todas as informações de cada uma, porque, gente, são só 6. A gente 2 contra 6. 3 vezes a nossa quantia. Então, assim, eu tenho aqui eu deixo tudo anotadinho. Data de vacina de cada um, data de nascimento, data de espio, se tomou coisa para carrapato, vendo tudo, tem tudo. E ainda para ajudar, depois cada um tem a sua pastinha, aonde tem todo o histórico aqui certinho, para saber quando foi a última coisa que aconteceu, com quem, quanto tempo tem que esperar para cada coisa, para poder alinhar e não faltar nada. Então, aí você dá um jeito de fazer a mágica acontecer na sua casa também, né? Mais ou menos isso. Tá certo. Mais ou menos. Quando entra um animal novo na família, o que a gente faz? Larga lá junto e deixa para autorar ou não? Tem que separar? Como é que a gente faz isso? Tá, olha, vamos lá. Da questão da vacina, depende, né? Quando a gente pega um filhote, é importante a gente já correr atrás de deixar essas vacinas todas alinhadas. Quando a gente pega um animal de rua, que é o caso de vocês, né? Que sua grande maioria, os bichinhos aí são os menores abandonados. Aí a todos, gente né? Todos. São os menores abandonados, né? Então, aí nesse caso, o que a gente sempre pede é para manter separado por um período muito curto, até por questão dele se ambientar com espaço, os outros se acostumarem com ele e não correr o risco da gente ter uma discussão entre eles aí, uma briga desnecessária, né? Mas principalmente porque a gente não sabe a origem desse animal, o histórico dele, o quão comprometido ele está, se de repente ele tem alguma doença que pode trazer para dentro da sua casa, embora os seus sejam vacinados, mas são coisas que a gente precisa se atentar. Então, sempre que inserir um animal novo, leva numa clínica, faça os exames pertinentes que possam ser feitos, né? E já inicia o programa de vacinação para proteger ele e proteger os seus que estão ali dentro. Uhum. E não deixa o pau torar não, Fábio. Não deixa não, por favor. Tem sempre um bom senso dentro de casa para equilibrar isso. Mas a gente não faz isso. A gente separa, somente a Doris. Né? A gente não adora. A Doris é toda delicada, né? Então. Eu vou aproveitar então para fazer umas perguntas para vocês, porque acho que aí é da experiência que vocês têm mesmo, que talvez valha a pena a gente trazer isso para o pessoal aqui dentro dessa conversa, né? Com relação à reação de vacinas que de repente vocês possam ter tido ao longo desses anos todos, cuidando desse número de animais aí, o que vocês enxergam, né? Sempre que vocês trazem eles para fazer vacina, o que vocês observam depois disso? Depois da vacinação? Quer falar? Tá falando mesmo? Bom, o principal que é praticamente acho que caiu. Não. Chegar e ficar quietinho. Seja pelo desconforto, né? Porque querendo ou não foi uma injeção ali e tudo mais. Mas principalmente ficar moadinho, dormir bastante. Se você passa a mão, né, próximo, dá uma certa dorzinha ali, você vê que dá uma encolhida. Mas normalmente no dia seguinte já estão pulando, brincando, correndo. Às vezes pode subir uma pelotinha, que a gente percebe o caminho dolorido, né? Mas a gente faz a compressa e não em todas, né? Que geralmente sobe a lisa, por exemplo. Tem outras que não sobem, não aparece nada. Mas de reação delas é unânime, elas chegam, vão direto, até porque a gente também anda de carro, né? Então elas vão chegar modinha já pelo carro e elas passam geralmente o resto do dia quietinha, dormindo bastante. E aí no dia seguinte já. Mas nada demais, assim. Elas sobem, tomam água, mas ficam mais quietinhas, só. É isso. Tá.
E assim, vocês têm algum relato de alguma doença de algum animal que vocês tiveram que a vacina protegeria e que de repente vocês tiveram que lidar com isso? É que no caso a gente adotou recentemente, né, as emies, a gente apelidou de emies, é que elas já tiveram um histórico, né, antes, então elas já estavam doentes antes mesmo de poder receber vacina. Mas se não fosse um animal, né, os menores abandonados tivessem sido tratados já desde o berço, não teria pego, né? Sim. E hoje em dia mesmo, a Mel, que foi quem a mais teve. Ela é a única que mostra algum resquício de alguma coisa. Os dentes dela são bem pequenininhos, bem escuros, por conta do tratamento, né, que precisou ter. Agora, das outras. Foi mais doença de carrapato, infelizmente isso daí ainda não tem Não tem uma vacina. Não tem. Infelizmente não. Doença mesmo foi mais de carrapato aqui em casa. Tá certo. E aí, assim, né? Isso é realmente a experiência de vocês, tá? Uma vacina que vocês podem dar dentro de uma clínica versus uma vacina que vocês comprariam dentro de um pet shop. Por que de repente vocês optam por trazer o animal e não comprar e vacinar, como muitas pessoas acabam fazendo? Então, eu acho que a gente até falou, né? Porque assim, todo cuidado, né, que você tem aí da vacina, de estar com vencimento ou não, de saber da vacina, saber das reações, saber quando se pode dar ou não, né? Às vezes você vai dar uma vacina no seu pet, você não sabe se ele está doente, está com alguma coisa, e você vai lá e está com a vacina sem mais, sem menos. Isso agrava alguma coisa. Provavelmente, se ele estiver doente, vai agravar, né? Isso quando sabe aplicar, né? Quando sabe aplicar. Porque o pessoal acha que é só enfiar um negócio ali na terra e manda ver, né? Que é de qualquer jeito. E aí tem toda a questão da clínica, tem os exames que são feitos, tem o mamograma, para ver se está tudo certinho, acompanhamento, né? A vacina de qualidade, refrigerada. Eu acho que além da questão da segurança do antes, também o depois. Porque qualquer problema que você possa ter, sei lá, teve uma super reação, o animal estava saudável, tudo certinho, mas por algum motivo ele resolveu aquele momento reagir àquela vacina. Você tem como correr, né? Você tem o respaldo da clínica, de alguém que sabe o que está fazendo, principalmente. Sim, sim, sim. Isso é importante de falar, né? Porque sempre que vocês vão a uma clínica veterinária, tem um médico veterinário responsável por essa vacinação, do qual você vai receber o número de registro desse médico veterinário, que é o famoso CRMV, né? Então, isso gera para vocês segurança. Quando vocês vão num pet shop qualquer, numa casa de ração, vocês estão comprando uma vacina que você nem sabe como ela está sendo armazenada, né? Não sabe a procedência dessa vacina e, infelizmente, eu já tive casos de lugares em que... Eu tive duas situações muito bizarras. Uma vez o cliente veio com a vacina na mão, já dentro da seringa, atravessou a rua num sol quente. Doutora, como é que eu aplico? Falei, pelo amor de Deus, joga isso aí no lixo. Nem faça isso, né? E a outra situação é que eu soube de um evento, de um lugar aí, em que, assim... Acabava a energia, a pessoa simplesmente deixava a geladeira lá ou até desligava a geladeira para economizar energia. No dia seguinte ligava, sentava o pau nas vacinas aí e continuava vendendo. Né? Então, infelizmente, são coisas que acontecem, são eventos que acontecem que a gente sabe que sim. Né? Então, a qualidade dessa vacina acaba ficando um pouco duvidosa. Né? E vacina de campanha versus a vacina no veterinário. Né? Por que de repente vocês escolhem vir fazer a vacina aqui, que é uma vacina de raiva, distribuída gratuitamente e não numa campanha? Que nem eu comentei lá atrás, eu agradeço o governo, eu sei que eles fazem isso por obrigação também, né? Agradeço de qualquer forma, mas eu não consigo confiar não só na qualidade, assim, da questão do armazenamento, mas na própria qualidade do que está lá dentro. A gente já sabe que lugares
que não são públicos, às vezes a gente já é tão enganado por tanta coisa, você imagina um negócio. Eu não boto fé. Desculpa que um bote bom para vocês, mas eu não boto fé, eu não confio. Não. E também, outra coisa, eu não tenho para onde correr também. Se venha ter algum problema depois, a campanha acabou, eu vou aonde? Vou bater lá em que lugar? Olha, o que vocês fizeram com o meu cachorro? Ele tá passando mal aqui. Entendeu? É delicado, né? E vocês que moram em chácara, essa pergunta ela é bem cabível, né? Por que vacinar? Conta pra gente as peripécias aí, por favor. Conta aí. Bom, vamos começar pela de raiva, né? A gente aqui na região tem morcego. Inclusive, a gente morou numa casa que um tempo depois a gente foi descobrir que no que a gente subiu na caixa d'água, por pouco todo mundo em casa não virou Batman. Porque era muito morcego, eles faziam muita sujeira em cima da tampa da caixa d'água que estava um pouco desencaixada. Então, tudo isso entrou na água. A gente bebia, cozinhava e dava água para elas. Com água de morcego. Eu peguei a Karina dormindo um dia de ponta cabeça, dentro do guarda-roupa. Só faltou isso. Então, assim, eu já cheguei a pegar, elas já chegaram a morder o morcego, que era uma coisinha desse tamanhozinho, assim, estava no chão, de dia. Então, você imagina, o morcego de dia já não é uma coisa normal. E elas fizeram contato. Aqui tem bicho de tudo que é jeito, gente. Elas comem terra, elas comem